Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, aqui no YouTube do Antagonista, às 5 horas da tarde. Você também lê as minhas colunas no site O Antagonista sem paywall. Fato do dia: juros sobem de novo. A culpa é do Bolsonaro? Saiu a ata aí do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Os juros foram para quanto, Brasil? 14,25%. Está parecendo já o fim de feira daqueles governos da Dilma. E a gente está aguardando agora, já saiu a ata do Banco Central, estamos esperando a ata da Glaze, que a ata da Glaze Hoffmann não saiu. Não sei o que aconteceu, se atrasou, o que foi. Mas, enfim, nós vamos falar desse tema aqui. Porque vocês lembram que o problema do Brasil eram os juros do Roberto Campos Neto, que era um enviado maligno do Bolsonaro para sabotar o Lula. Agora trocou o Campos Neto pelo homem lá que o próprio Lula indicou, que é o Galípolo, e subiu de novo? Mas que conversa é essa? Que bagunça é essa? Nós vamos ver aqui daquele nosso jeito. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião, mas antes de opinar eu te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Fato do dia: juros sobem de novo. A culpa é do Bolsonaro? Vou explicar para vocês um negócio, que quem é da área de economia sabe, mas é uma coisa meio difícil de entender. Eu vou fazer o mais simplificado que eu consigo, espero não ser uma simplificação grosseira. Existe uma perspectiva de quanto que vai ser a inflação no ano. E a perspectiva era de 3%. Só que aí, eles estão calculando, do jeito que está indo a valsa, vai chegar em 5,66%. E o que o Banco Central fica tentando fazer? Fica tentando fazer com que a inflação fique o máximo possível perto da meta. E com isso sobe os juros. Essa é a justificativa do Banco Central. E aqui, olha, o anúncio do próprio Banco Central, reunião de ontem, dia de São José, 19 de março, subiu mais 1 ponto percentual na taxa de juros. E olha, subir 1 ponto, gente, é subir muito. Porque pode descer, pode ficar igual e pode subir escalonado. Pode subir 0,25, pode subir meio, pode subir 0,75. Os caras subiram 1. E aí, quem foi que decidiu isso foi o novo presidente do Banco Central, indicado pelo Lula, o Galípolo. Não é mais o Roberto Campos Neto, que era indicado pelo Bolsonaro. Recordar é viver. Vamos voltar a 18 de junho do ano passado. O presidente Lula dizia que só tinha uma coisa errada no Brasil, que era o presidente do Banco Central. Nós só temos uma coisa desajustada no Brasil nesse instante: é o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país, porque não tem explicação a taxa de juros do jeito que está. Eu já lidei muito tempo com o Banco Central e o Meirelles era meu presidente do Banco Central. E eu duvido que esse Roberto Campos tenha mais autonomia do que tinha o Meirelles. Duvido. Duvido. O que é importante saber é assim, a quem que esse rapaz é submetido. Como é que ele vai numa festa em São Paulo, sabe, quase que assumindo a candidatura a um cargo do governo de São Paulo? Cadê a autonomia dele? Então, veja, eu trato com muita seriedade. Muita seriedade. Eu vou escolher um presidente do Banco Central que seja uma pessoa que tenha compromisso com o desenvolvimento desse país, com o controle da inflação, mas que também tenha na cabeça que a gente não tem só que pensar no controle da inflação, nós temos que pensar também numa meta de crescimento. E olha, gente, o Lula falava que ninguém entende mais de governar o Brasil do que ele e que na hora que ele trocasse o presidente do Banco Central, ia mudar tudo. E é importante, viu, Cátia, você saber que só tem 2 pessoas com mais experiência do que eu de governar o Brasil. Dom Pedro, que governou 60 anos,
E o Brizola, o Getúlio, que governou 30, de 30 a 45, e depois de 50 a 54. No restante, sabe, eu sou o que tem mais experiência em lidar com essas coisas. Eu já vivi esse nervosismo. O mercado, muitas vezes, sinceramente, muitas vezes o mercado não contribui com o país, porque especulam, porque tem mentira na imprensa, porque vende coisa falsa. Eu estava dizendo, cara, eu me reuni com 4 bancos internacionais que vieram no Brasil. Vieram no Brasil. Eu encontrei com a presidenta do FMI em Hiroshima. E ela me disse: o Brasil vai crescer só 8%. Eu falei: a senhora está equivocada, a senhora não conhece o Brasil vai crescer mais. Quase crescemos 3%, 2,9%. Agora, nós vamos crescer outra vez. Nós vamos crescer, porque nós estamos fazendo com que a economia cresça. Então, na hora que eu tiver que escolher um presidente do Banco Central, vai ser uma pessoa madura, calejada, responsável, alguém que tenha respeito pelo cargo que exerce, que tenha respeito, e alguém que nos submeta a pressões de mercado. Alguém que faça aquilo que for de interesse dos 203 milhões de brasileiros. E daí eu te pergunto, o que é que mudou? Pois é, recordar é viver. 22 de junho de 2023, o Lula falando do bendito do Roberto Campos Neto, que era o presidente do Banco Central indicado do Bolsonaro. Você tem noção de quantos presidentes do Banco Central o Fernando Henrique Cardoso afastou? Foi 3 ou 4 que ele afastou, porque o presidente indica que o cara não está fazendo o trabalho bom, afasta ele. Agora não. Agora o presidente não pode fazer nada porque ele não foi indicado pelo presidente, ele foi indicado pelo Congresso Nacional, pelo Senado. Então o Senado é que tem responsabilidade de cobra dele. Eu acho que esse cidadão joga contra a economia brasileira. E vamos adiante, porque esse homem não saía da boca do Lula. De novo, o Lula, eu estou pegando Lula, é Luli. Lula não pode ser, porque é gênero feminino. Lulo ou Luli? Lula é desrespeito? Enfim, vamos em frente. Lula falando de empréstimo consignado e do grande problema do Brasil, Roberto Campos Neto. Mas é que tem um cidadão no Banco Central, que a gente não sabe quem pôs ele lá, que traz o juros ser 13,75. Pois bem, então eu fiquei pensando, nós vamos emprestar 364 bilhões para os agricultores, sabe, do agronegócio, a 10% de juros. Amanhã vamos lançar o programa da agricultura familiar, me parece que é 75 bilhões, também é uma taxa de juros menor do que essa, correto? Sim. Agora, o que eu deixei indignado é o seguinte: o juro, sabe, consignado, crédito consignado, que é dado para a pessoa que tem emprego garantido, que é contado no salário, portanto, não tem como perder, é 1,97. 1,97 vezes 1,97, juros sobre juros, dá quase 30% ao mês. Então, a minha pergunta é a seguinte: como é que o cara que ganha R$2.000, que pega 1.000 no crédito consignado, vai pagar 30% ao mês, e eu estou emprestando dinheiro para os grandes a 10% ao mês? O deles também é caro, quero deixar claro, o deles também é caro. Mas esse aqui é triplamente caro. E para quem tem menos. Então, isso aqui eu vou conversar com a Haddad, vou conversar com o presidente dos bancos, para saber como é que a gente está lesando o povo pobre nisso. E aqui, gente, mais uma vez, qual que é o problema do Brasil? O Roberto Campos Neto, como disse o Lula. Acontece que esse rapaz que está no Banco Central, me parece que ele, não sei do que ele entende, mas ele não entende de Brasil e não entende de povo. Ele só tem uma lógica. Eu não sei a quem que ele está servindo. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Aos interesses do Brasil, não é. A lógica pela qual foi aprovada a autonomia do Banco Central também não é. Porque se você pegar a lei que aprovou a autonomia, a lei diz que ele tem que estar preocupado com a inflação, com o crescimento econômico e com geração de emprego. Então, eu fico na expectativa, a não ser torcer, porque quem o indicou foi o Senado, sabe? E ele só pode sair quando terminar o mandato dele, ou quando vencer, ou quando o Senado tirá-lo. Vamos aguardar. E não é só o Lula que falava, não. Gleisi Hoffmann, que agora faz ali o Ministério da Ligação Institucional do Executivo com o Legislativo, ela, na época,
metia a lenha no Roberto Campos Neto. Em dezembro de 2021, o senhor declarou, e isso foi corroborado na ata do Banco Central de maio de 22, o senhor declarou o seguinte: você tem que colocar o país em recessão para recuperar a credibilidade. Isso é contrariamente ao que nós pensamos, ao governo que foi eleito. Colocar o país em recessão, causar desemprego, que aliás vocês até mudaram no site do Banco Central, o que diz a lei de autonomia do Banco Central, que diz que subsidiariamente o Banco Central tem que buscar o emprego do povo. Vocês não estão buscando. Na ata de maio, e mesmo nessa agora de setembro, está claro lá, entendeu? Que o desemprego está consonante, que o crescimento do desemprego estava consonante à política de vocês. É que a gente recuperou a economia. E recuperou a economia, sabe por quê? Não foi pelas reformas feitas no passado, não. Porque desde que tiraram a Dilma, tem uma tal de fada do crescimento, do desenvolvimento, que ia ser mágica, que era tirar o PT e tudo ia arrumar. Não aconteceu isso. E, o Roberto Campos Neto queria colocar o Brasil em crise e o problema do país era a política de juros do Bolsonaro, que continuava no governo Lula. Ué, mas a democracia não ganhou, o governo do amor não venceu? Não. Era o governo do amor, mas juros do Bolsonaro. Vamos ver. Sobre a política de juros do BC, é importante dizer que o atual presidente do Banco Central foi indicado pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, por gente do governo que este deputado que falou aqui defendia. E tem autonomia. Então, não importa se o país está indo bem, se as coisas estão melhorando, ele continua com a política de juros. Aliás, se nós tivéssemos juros menores, o crescimento desse semestre seria quase o dobro do que está sendo colocado hoje, porque o investimento do setor privado iria realmente avançar. Grande parte das empresas quebradas é pela política de juros do Banco Central do Bolsonaro, que não induz a economia. E, Gleisi Hoffmann falava que o Roberto Campos Neto se unia ao mercado para deixar a taxa de juros lá em cima e que era um negócio criminoso. Isso que estava 2 pontos percentuais abaixo do que o indicado do Lula colocou. Não justifica a taxa de juros que o Banco Central tem. E, pelo contrário, o Banco Central está fazendo um movimento agora, o Campos Neto, que é o presidente, junto com o mercado, para fazer especulação, para parar de baixar a taxa de juros, que eles estavam começando a baixar pouquinho, mas ainda é uma taxa de 2 dígitos, é uma taxa disparada maior do mundo. Por que o povo brasileiro tem que pagar essa conta? É criminoso, esse cara é um criminoso, e isso torna tudo mais caro, crédito mais caro, aí não tem investimento, não tem geração de emprego, muito ruim. E ele foi nomeado por Bolsonaro, né? Nós não conseguimos tirar, porque eles fizeram esse projeto de lei de política independente do Banco Central, mas se essa investigação do Ministério Público, do Tribunal de Contas, mostrar que ele está com a intenção realmente de especular, e é o que vai acontecer, ele está. E eu acho que vai mostrar exatamente isso, ele tem que sair antes. E aí, gente, Gleisi Hoffmann falou com todas as letras que o problema do Brasil não era o Lula, era o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Porque nós temos, sim, uma perspectiva muito positiva da economia brasileira. E aí eu não consigo entender por que o mercado fica nervoso e a mídia fica nervosa junto. E dizem que o dólar está subindo porque o presidente está falando muito, que o presidente deveria se calar. O presidente da República não tem que se calar, ele tem que falar as verdades. Aliás, ele se elegeu debatendo com a população e fazendo o que ele ia fazer. Agora, esse mercado que está nervoso com o dólar devia cobrar do presidente bolsonarista Campos Neto, do Banco Central, que fizesse alguma coisa, porque o Banco Central faz política cambial. Por que não entrou operando no swap? Por que não entrou vendendo dólar quando pode fazer isso para não deixar a moeda estourar? Não fez isso, ficou calado, parado. Isso não é contra o presidente Lula, isso é contra o país. As nossas contas estão equilibradas, nós não precisamos fazer arroxo fiscal. Nós precisamos que o Banco Central haja no mercado, sim, para não deixar o dólar estourar. E o presidente Lula tem que falar as verdades. Não queiram que ele faça ajuste em cima dos mais pobres e do povo brasileiro. E olha, vou trazer aqui para vocês um filme. Teve gente que ficou vendo as coisas do PT e já despirocou. Já despirocou. Na tela, Felipe Neto. Vocês que ainda acreditam no PT, que ainda postam mensagens de que é uma invenção da mídia, a crise não existe, isso é tudo mídia golpista. Vai se fuder! Burro! Você é burro! Ou é burro ou é corrupto! Tá recebendo dinheiro pra fazer isso? Dilma bolada!
Vocês são um atraso pro Brasil, um atraso para todas as investigações, para todas as pessoas presas. Não há vergonha em mudar de ideia. Você votou no PT, você votou na porra da Dilma, você vestiu o 13, botou camiseta, botou adesivo no carro. Não há vergonha em mudar de ideia agora. Pode assumir a merda que você fez. E se mesmo assim você achar que tá certo, que o PT é a solução desse país, que eles não são corruptos, isso tudo é parte de um golpe, eu espero que você vá pra puta que te pariu, porque eu não tenho mais paciência com essa merda, não tô ficando velho. Vá pro caralho! Nossa, mas esse vídeo é de agora, por causa do Banco Central, pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro, não. Esse vídeo é antigo. Esse vídeo é antes dele virar Lula afetivo e depois de falar que não ia mais falar em política. É de antes, é de uma outra versão. Felipe Neto, outra versão. E aqui vou trazer o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, comentando a alta dos juros. Governo Gastão, inflação nas alturas. Para tentar conter o descontrole, os juros subiram mais uma vez e já estão no nível dos tempos de Dilma. Lula aposta na gastança para a reeleição, mas quem paga as contas somos nós. Na tela, o Romeu Zema. O Comitê de Política Monetária, o Copom, acabou de decidir pelo aumento da taxa de juros no país, passando de 13,25% para 14,25%. Esse resultado é o maior patamar desde 2016. Gente, os juros do Lula estão iguais aos juros da Dilma. Não tem quem aguente. Para quem tem uma loja, uma empresa, isso complica demais, porque conseguir crédito está muito difícil e pagar o banco, eu diria que quase que impossível. Para quem precisa trocar de carro, comprar alguma coisa para casa, a mesma coisa. Todo mundo sabe que os juros estão muito altos porque a inflação explodiu. Mas o que pouca gente percebe é que a inflação é feita de propósito pelo governo do PT, que a considera um mal menor. Lula aposta na gastança para se reeleger e quem paga a conta somos nós, os brasileiros, o Brasil. Inflação é culpa do Lula Gastão. E aqui, gente, recordar é viver, 29 de janeiro, o presidente do Banco Central já não era mais o Roberto Campos Neto, já era o Galípolo, o indicado do Lula. E aí a Glaze me sai com essa aqui. O novo aumento da taxa básica de juros, já determinado desde dezembro pela direção anterior do Banco Central e anunciado hoje, é péssimo para o país e não encontra fundamentos na economia real. E aqui na tela, tomou notas da comunidade. A taxa de juros não é determinada previamente. Mesmo que o Banco Central tenha indicado uma direção na reunião anterior, os membros do Copom se reúnem e votam a decisão com base na situação econômica do momento. E o presidente do Banco Central é o indicado do Lula, o Galípolo. Agora, na tela, esta reportagem no antagonista. O povo está clamando por Glaze. Faltou a ata de Glaze. Faltou, porque ela fez essa ata tão linda. Ela vinha fazendo atas do Banco Central maravilhosas. Seus seguidores nas redes sociais sentiram falta daquilo que o antagonista apelidou de ata da Glaze, em alusão às atas em que o Copom explica suas decisões e em referência às reclamações que a petista se acostumou a fazer após elevações da Selic durante a gestão de Roberto Campos Neto. Agora esse papel parece caber ao líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias. Pois é, a Glaze não fez a ata reclamando e botando a culpa no Bolsonaro. Mas o marido dela, o Lindbergh, fez. Lindbergh fez. Aqui, não sei se fez. Porque ele é um homem que dá a última palavra, a mulher dele fala, vai lá e faz isso, ele fala, sim senhora, e faz. Ou se ele fez porque ele é líder do PT. Por que ele fez? Jamais saberemos. Mas aqui o tweet na tela. Essa política monetária é um equívoco, com impactos nefastos para a economia brasileira e também para a questão fiscal no nosso país. Cada 1% a mais na taxa básica de juros, temos um aumento de gastos com juros da dívida de algo em torno de 50 bilhões. E aí, entendemos que a decisão de dezembro, tomada por Roberto Campos Neto, já deixou pré-fixado 2 aumentos de 1% na Selic. Vamos chamar o Padre Quevedo agora. Agora nós vamos chamar, porque o Notas da Comunidade não adiantou nessa casa, né? Essa família não tá nem aí com Notas da Comunidade. Não tem pré-fixado, amores, lindos, queridos da tia. Eles podem fazer uma sinalização que pode ser contrariada, como já foi outras vezes. Então, só o Padre Quevedo para realmente desmentir isso. Isso não existe.
E aqui, ó, o pessoal comenta, né? O pessoal comenta. Rafael Rizzo, o ano é 2032. O Banco Central eleva a taxa de juros para 22%. É culpa do Campos Neto, diz um líder petista. Gente, enquanto houver PT, qualquer subida na taxa de juros, a culpa é do Bolsonaro e do Roberto Campos Neto. Isso aí você já pode dar por visto. E aqui, para a gente encerrar, um mago das finanças, um grande administrador apaixonado, Stephen Kunitz, que traz um gráfico para a gente e uma provocação muito interessante. Por que os juros estão nas nuvens? Juros reais de 10% não combate a inflação, pelo contrário, gera. Os juros reais de 10% são elevados por total falta de confiança. E aí ele traz aqui a avaliação do trabalho do Haddad. A gente tem uma queda abissal da confiança no Haddad por parte de gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão. O gráfico fala por si mesmo, mesmo quem não sabe ler gráfico entende isso. E daí, juros mais altos, juros assim de governo Dilma, daquele finzão de feira, daquele barata voa. Qual é a sua opinião sobre isso? O que é que você acha? Calma, que antes de você achar e antes de eu achar, a gente vai para as narrativas. A extrema-direita já começou com as suas fake news nas redes sociais, dizendo que foi o governo Lula que subiu os juros, quando tecnicamente não foi. O aumento dos juros agora foi pré-decidido em dezembro por Roberto Campos Neto, que é um agente fascista da extrema-direita, plantado no governo por Jair Bolsonaro. Ele deixou isso programado em dezembro. E o indicado do presidente Lula ficou com as mãos atadas, porque isso já estava programado. Ele não teve como fazer nada. E nós tivemos 2 aumentos absurdos da taxa de juros, e agora este estrago do Bolsonaro vai sobrar para o presidente Lula consertar. Mas o presidente Lula já está mostrando que de economia ele entende, que sabe colocar o pobre no orçamento. O genocida prometeu para o gado que não ia ter imposto de renda até R$5.000 de salário. Quem é que deu isso? Foi o Lula. É para isso que eu fiz o L. Faz o L. Nós, patriotas, avisamos. O PT entra no poder, a economia, só vai a ladeira abaixo. E é isso o que está acontecendo. O Lula está repetindo o que a Dilma fez. Isso não é Lula 3, isso é Dilma 3. A única coisa que falta para esse governo Lula ficar igual da Dilma é um impeachment. Que eu acho que a gente já tinha que organizar todas as passeatas fora Lula agora. Não foi por falta de aviso. O que eu estou procurando agora é, cadê aquele bando de economista que assinou cartinha pela democracia? Tá boa a democracia do Lula? Vai chegar em quanto esses juros dele? Em 200% ao ano? Cada reunião que tem, sobe mais. Aí botaram a culpa no Roberto Campos Neto, porque é um agente do Bolsonaro, porque não sei o quê. Agora trocou, não tem mais em quem botar a culpa. O Lula é o presidente Homer Simpson. A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. E a culpa é de quem não fez campanha para o Bolsonaro. Faz o L agora, isentão. Faz o L. Qual é a minha opinião? A minha opinião é que só a ata da Glaze vai poder explicar o que é que aconteceu no Banco Central. Porque passaram 2 anos falando que o Brasil só tinha um problema. E o único problema era o Roberto Campos Neto no Banco Central, porque ele aumentava os juros. E ele fazia isso por quê? Porque ele estava mancomunado com o mercado e ele era um infiltrado do Bolsonaro para fazer o fascismo de extrema-direita voltar ao poder. E para conseguir tudo isso, ele estava tentando destruir essa economia perfeita do governo Lula. Passamos 2 anos ouvindo isso a sério. Gente adulta falando isso sendo repercutido até em alguns setores da imprensa. Bom, chegou o momento de trocar o Roberto Campos Neto.
de colocar o seu indicado à frente do Banco Central. E o presidente Lula colocou. Se essa história de que não havia nenhuma decisão técnica de subir juros, que isso era uma coisa que o Bolsonaro estava fazendo para sabotar, se isso fosse verdade, na primeira reunião com o cara teria descido os juros. E não desceu. Pelo contrário, subiu. Agora, subiu de novo. Ou seja, toda conversinha que o Lula e o PT fizeram durante os 2 anos de governo sobre economia era mentira. A gente aqui já sabia que era mentira. Mas o pessoal que segue eles, o pessoal que vamos dizer, que se define como lulo-afetivo, porque por convencimento e por acreditar não tem ninguém que vota no Lula e no PT mais, né? Que já temos prova de que dá errado. Mas a pessoa, às vezes, ela se define afetivamente como orientação, né? A minha orientação afetiva é lulo-afetiva. Então, os lulo-afetivos, eles estavam acreditando piamente na história. Aí vai lá e quebra a cara. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora é que o Lula afetivo, ele vai acreditar no Lula para sempre. Mas o Lula falou que o problema era o Campos Neto, ele trocou o cara, ele garantiu que com o cara dele ia mudar e os juros iam cair, e não caíram os juros. O Lula afetivo vai continuar acreditando no Lula mesmo assim. Igualzinho. Não vai haver nenhuma mudança nisso. Ok? Mas, para o resto da população, aí o negócio ficou diferente. Por quê? As coisas já estão muito caras. Teve muita gente que apoiou o Lula e que votou no Lula, mas que não é Lula afetiva. Grande parte do eleitorado do Lula é gente que estava por aqui com o Bolsonaro, não gosta do Lula, tapou o nariz e só voltou para o Bolsonaro não se reeleger. Grande parte do eleitorado do Lula é isso. E quando ele começa a conduzir a economia dessa maneira, ele perde esse eleitorado. E é precisamente o que está acontecendo. Parte desse eleitorado ainda podia estar apostando. Não, peraí, ele falou que o problema está lá no Banco Central, vamos ver se mudando o Banco Central muda. Não mudou. E a grande questão não tem perspectiva de mudança. Isso é matemática. Não tem como. A gente fica nesse debate ideológico, mas aqui é número. Se vai subir juros ou descer juros, é número. Não adianta chiar, não adianta espernear, não adianta a ata da Glaze, é número. O cara que era do Bolsonaro e o cara que é do Lula estão decidindo rigorosamente da mesma forma, por quê? Porque não tem ideologia no meio, gente. É número. Botou o número, calculou, é isso. Não tem aquelas coisas de matemática antirracista, matemática decolonial. Isso aí é só no hospício woke que tem. Na vida real não tem nem na esquerda isso. E o que está acontecendo é que isso vai ter um impacto na economia. E a gente não vê o governo Lula se movimentando para fazer mudança. A mudança seria o quê? A mudança seria uma mudança de estrutura. A mudança seria fazer fechar as contas do país. E o Lula não vai fazer isso, porque o Lula não está governando. O Lula não desceu do palanque e já está no palanque para 2026. O grande problema do Lula quebrar a cara agora é que quem está pagando a conta, como sempre, é a gente. Bom, pessoal, Narrativas Antagonistas vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. O que é que você acha dessa alta de juros? Amanhã tem um sextou maravilhoso que eu vou trazer a galera do Todes aqui, a reitora do Todes. Eu vou trazer um vídeo da reitora do Todes dando entrevista com o Monark. Nossa, gente, sexta-feira aqui, ó, é só loucura. A patroa enlouqueceu. A patroa está doida. Gente, amanhã vai ser demais, mas eu quero os comentários de vocês aqui. Curtam, comentem, compartilhem. Muito obrigada aí pelo voto de confiança, que nós mudamos o equipamento. Eu entrei toda atrasada esses últimos 2 dias, enlouqueci aqui. Pessoal querendo me esganar, mas agora deu certo. Deu certo e amanhã estamos de volta. Grande beijo, até lá.